Hare Krishna, minhas reverências a todos e todas. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Tinha muito tempo que eu não estava aqui na página da ISKCON Rio. Meu nome é Shri Krishnamurti. Fui convidado pelo Prabhu Paravyoma para falar hoje do verso 3, 26, 5 do Srimad Bhagavatam. Que é um verso bem interessante, numa sessão muito interessante do Srimad Bhagavatam. Eu espero que a transmissão esteja muito bem. Estou fazendo ela no celular. Eu acho que eu nunca tinha feito no celular pelo Facebook, então está sendo uma inovação para mim. Mas antes nós vamos cantar o Damodarastaka, a pedido de Paravyoma Prabhu, que é essa canção lindíssima encontrada no Padma Purana. Então, vamos lá. Namamishvaram Sachitananda Rupam Lasat Kundalam Gokule Brajamanam Yashoda Bioluka Davamanam Paramristam Atyantato Drutya Gopya Rudanta Muhu Netra Yugmam Rijantam Karamboja Yugmena Satanka Netram Muhu Swasakam Patrire Kankakanta Stita Gravanda Modaram Bhaktibadam Iti Driksha Lila Birananda Kunde Swagoshani Majantam Makyapayantam Tadiyeshita Geshu Bhakta Jitatam Puna Prematastan Shata Vritivande Varandeva Mokshana Mokshavadinva Nachanya Vrineham Vareshada Piha Idanteva Purnata Gopala Balam Sadamemanasya Virastankinayai Idante Mukamboja Matyanta Nilai Vritam Kuntalai Snigda Raktasya Gopya Mohoshtumbiktam Bimba Raktadaram Manasya Virastam Malan Lakshalabai Namo Deva Damodarananta Vishnu Prasida Praboduka Jalabdi Magnam Kripadristi Vrishati Dinam Batanu Grihaneshamam Magyam Nidakshidrisha Kuveratma Jobada Murtaiva Jatvat Taya Mochito Bhakti Bhajokritocha Tata Prema Bhakti Swakame Prayacha Namokshe Graho Mesti Damodareha Namaste Studamne Spuradipti Damne Tadiyodarayata Vishasya Damne Namo Radhikaya Tvadia Priyayai Namo Nantalilaya Devaya Tubhyam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Damodara Radha Damodara Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Shri Radhe. Então, bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for ver depois a live. A gente está então no Srimad Bhagavatam, terceiro canto, nas instruções de Kapila. Esse capítulo é o 26, chamado Princípios da Natureza Material, e nós estamos no verso 5 desse capítulo, que tem um significado até, aliás, muito completo de Srila Prabhupada. É um dos significados mais interessantes dessa parte aqui do Srimad Bhagavatam. Então vamos falar a invocação, depois ler o verso. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Gunai Vichitra Shri Jatin Sarupa Prakritim Prajaha Vilokya Mumurhe Sadhyaha Sahya Gyana Guhaya. Então, lendo a tradução palavra por palavra.
Gunai, pelos modos tríplices, Vichitraha, variados, Shrijatin, criando, Sarupa, com formas, Prakritin, natureza material, Prajaha, entidades vivas, Vilokya, tendo visto, Mumurre, foi iludida, Sadhyaha, imediatamente, Sa, a entidade viva, Iha, neste mundo, Gyana Guhaya, pelo aspecto dissimulador de conhecimento. Então a tradução e os significados dados por Srila Prabhupada é dividida em variedades por seus modos tríplices. A natureza material cria as formas das entidades vivas, e as entidades vivas, vendo isso, são iludidas pelo aspecto dissimulador de conhecimento da energia ilusória. Vou ler de novo. Dividida em variedades por seus modos tríplices, a natureza material cria as formas das entidades vivas, e as entidades vivas, vendo isso, são iludidas pelo aspecto dissimulador de conhecimento da energia ilusória. Significado. A energia material tem o poder de cobrir o conhecimento, mas essa cobertura não pode ser aplicada à Suprema Personalidade de Deus. Ela é aplicável somente aos Prajaha, ou aqueles que nascem com corpos materiais, as almas condicionadas. As diferentes espécies de entidades vivas variam de acordo com os modos da natureza material, como se explica na Bhagavad Gita e em outros textos védicos. No Bhagavad Gita 7.12, explica-se muito bem que, embora os modos da bondade, paixão e ignorância nasçam da Suprema Personalidade de Deus, ele não está sujeito a eles. Ou seja, Krishna não está sujeito aos seus modos da natureza. Em outras palavras, a energia que emana da Suprema Personalidade de Deus não pode atuar sobre ele. Ela atua sobre as almas condicionadas que estão cobertas pela energia material. Ou seja, Maya não pode iludir Krishna, logicamente. O Senhor é o Pai de todas as entidades vivas, porque fecunda as almas condicionadas na energia material. Ele é a mãe também, né? Porque a divindade é tanto masculino quanto feminino. Portanto, as almas condicionadas obtêm corpos criados pela energia material, ao passo que o Pai das entidades vivas está afastado dos três modos. No verso anterior, declarou-se que a energia material foi aceita pela Suprema Personalidade de Deus para que ele manifestasse passatempos para as entidades vivas que quiseram desfrutar e se assenhorear da energia material. Este mundo foi criado através da energia material do Senhor para o dito gozo de tais entidades vivas. Por que este mundo material foi criado para o sofrimento das almas condicionadas? É uma pergunta muito complexa. Há uma indicação no verso anterior, na palavra lilaya, que significa para os passatempos do Senhor. O Senhor quer corrigir a propensão ao desfrute das almas condicionadas. Afirma-se na Bhagavad Gita que ninguém, além da Suprema Personalidade de Deus, é o desfrutador. Essa energia material é criada, portanto, para qualquer pessoa que tenha a pretensão de desfrutar. Como exemplo, pode-se citar que não há necessidade do governo criar um departamento de polícia separado, mas como é um fato que alguns dos cidadãos não aceitarão as leis do Estado, é necessário um departamento para lidar com os criminosos. Não há necessidade, mas ao mesmo tempo há necessidade. Analogamente, não havia necessidade de criar este mundo material para o sofrimento das almas condicionadas, mas ao mesmo tempo há determinadas entidades vivas, conhecidas como Nityabada, que são eternamente condicionadas. Dizemos que elas têm estado condicionadas desde tempos imemoriais, porque ninguém pode determinar quando a energia viva, a parte integrante do Senhor Supremo, rebelou-se contra a supremacia do Senhor. Esse aqui é um ponto bem complexo na nossa tradição, né? Porque é um ponto intelectualmente impossível de ser acessado, né? Porque se você está tentando buscar a origem de algo sem origem, você está num problema. Porque você está tentando determinar um tempo histórico, você quer colocar num lugar histórico algo que é além da história, né? Se a gente está falando de eterno, não tem passado. Então, por isso que determinar a queda da diva, determinar o momento, né, como o Prabhupada está falando, o momento em que a diva se rebelou, é algo intelectualmente impossível. A gente pode até acessar isso por revelação, porque para Deus não pode ter nada impossível, não pode ter algo que ele não consegue, algo que seja além. Não pode, porque se ele é absoluto e ilimitado, ele não tem nenhum tipo de limitação, nem a de poder ser limitado pelo nosso próprio intelecto. Ele não pode ser limitado pelo nosso próprio intelecto. Então, de alguma forma, misticamente isso se revela para a gente em algum momento, mas intelectualmente, assim, por estudo, por Gyana não dá. Por Gyana a gente não vai conseguir.
Mas aí tá lá. É um fato que há duas classes de pessoas: aqueles que são obedientes às leis do Senhor Supremo e aqueles que são ateístas ou agnósticos, que não aceitam a existência de Deus e que querem criar suas próprias leis. No contexto védico, essa questão do ateísmo é um pouco mais forte do que a gente trabalha, né? Que aqui o ateísmo, ele muitas vezes é uma coisa até, eu não acredito em Deus, mas assim, um tanto quanto sem tanto critério, assim, né? Sem tanto discernimento, mas porque a tradição religiosa, a cultura que ele foi criado, não conseguiu explicar para ele de uma forma que caiba no intelecto dele, ou que caiba no raciocínio dele, a presença da divindade. No contexto védico, em geral, as pessoas que se tornavam ateístas, elas tinham certeza da divindade. Isso aqui é mais interessante, né? Elas não tinham dúvida que Vishnu existia. Assim. Nos livros védicos, nos Puranas, né? As pessoas não têm dúvidas que Vishnu existe, que Brahma existe, que Shiva existe. Elas têm certeza absoluta da existência dele. Aí que é o grande lance. Elas têm a certeza deles e querem a posição deles. Elas querem chegar lá, elas querem governar além deles. É um outro nível de ateísmo, esse que a gente tem nas escrituras da Índia, né? Vamos lá. Eles querem estabelecer que todos podem criar suas próprias leis ou seu próprio caminho religioso. Sem remontar ao começo da existência dessas duas classes, podemos ter certeza de que algumas das entidades vivas revoltaram-se contra as leis do Senhor. Essas entidades são chamadas de almas condicionadas, pois estão condicionadas pelos três modos da natureza material. Portanto, as palavras Guna e Vichitraha são usadas aqui. Neste mundo material, há 8.400.000 espécies de vida, como almas espirituais, todas elas são transcendentais a este mundo material. Por que, então, elas se manifestam em diferentes fases da vida? A resposta é dada aqui. Elas estão sob o encanto dos três modos da natureza material. Como foram criadas pela energia material, seus corpos são feitos de elementos materiais. Coberta pelo corpo material, a entidade espiritual fica perdida, e por isso usa-se aqui a palavra mumurre, indicando que elas se esqueceram da sua própria identidade espiritual. Esse esquecimento da identidade espiritual está presente nas divas ou almas, que são condicionadas, estando sujeitas a ser cobertas pela energia da natureza material. Gyana Gurraya é outra palavra usada neste contexto. Gurra significa cobertura. Como o conhecimento das diminutas almas condicionadas está coberto, elas se manifestam em muitas espécies de vida. Afirma-se no Srimad Bhagavata, 7º capítulo, 1º canto, as entidades vivas estão iludidas pela energia material. Nos Vedas também se afirma que as entidades vivas eternas estão cobertas por diferentes modos e que elas são chamadas de entidades vivas tricolores. Isso no Rio da Kakunti está aí, né, vendo? Já vai pensar outra coisa. Entidades vivas tricolores, vermelhas, brancas e azuis. O vermelho é a representação do modo da paixão, o branco é a representação do modo da bondade e o azul é a representação do modo da ignorância. Esses modos da natureza material pertencem à energia material e, por isso, as entidades vivas sob esses diferentes modos da natureza material têm diferentes espécies de corpos materiais. Por estarem esquecidas de suas identidades espirituais, elas pensam que os corpos materiais são elas mesmas. Para a alma condicionada, eu quer dizer o corpo material. Isto chama-se moha, ou confusão. Disse repetidamente na Katha Upanishad que a suprema personalidade de Deus não é jamais afetada pela influência da natureza material. Ao contrário, são as almas condicionadas, ou as diminutas partes integrantes infinitesimais do Supremo, que são afetadas pela influência da natureza material e que aparecem em diferentes corpos sob os modos materiais. Shila Prabhupada Ki Jai. Vou só reverenciar os nossos mestres espirituais e a gente continua conversando. Om Gyana Timiranda Syada Jananjanan Shalakayat Akshura Militan Janatas Maishri Guravena Mahashri Chaitanya Manobistam Stapitandjana Bhutale Swarupankada Mahenda Datisvapa Dantikam. Ei Krishna Karuna Sindhu Jina Bandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostu Te Tapta Kanchana Gourangira Devi Vindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpataru Bishchakri Pasindhu Bheva Chapatitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Dvaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Radhanatha Swami Niti Namine. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nivishesha Sunyavadi Pashatradishatarine. Vou ler o verso de novo, tá? Gunai Vichitra Shri Jatin Sarupa Prakritim Prajaha Vilokya Mumurre Sadhya Saiha Gyana Guhaya. Dividida em variedades por seus modos tríplices, a natureza material cria as formas das entidades vivas, e as entidades vivas, vendo isso, são iludidas pelo aspecto dissimulador de conhecimento da energia ilusória. Então, bom dia a todo mundo que está aqui com a gente. Está aqui o Haridashana, que eu tive aí no Rio recentemente. Bom dia. Kunti, minha querida. Sundarangi, pessoas muito queridas. O Haridashana já colocou aqui, né? Se a alma é eterna, sua queda também não tem passado nem futuro. Isso é desconcertante. Exatamente. Isso é uma coisa que foge à nossa capacidade intelectual. Por isso que a gente vai ficar discutindo isso para sempre. Não vai ter posição nos livros, nem Chaitanya dá uma questão categórica quanto a isso, porque é impossível da gente entender com o nosso intelecto. E aqui é uma questão muito interessante, né? Porque o verso e essa parte do capítulo bem da formação da Virata Rupa, né, da forma universal, né, que a gente está falando de como essa energia material é criada, como as divas aparecem, como elas são iludidas pela energia material. Aqui Prabhupada, no significado, fala coisas muito interessantes, né, muito interessantes, e que eu queria retomar aqui só para a gente fazer uma pequena... O significado é muito completo, né? Prabhupada já fala basicamente do primeiro ponto, que nós... O primeiro ponto já se distinguindo bastante da filosofia Vedanta Dvaita Mayavada, né, dos impersonalistas, né, do Vedanta Dvaita de Shankaracharya, ou seja, as almas são condicionadas, elas são iludidas. E o Purusha, a personalidade de Deus, Krishna, Vishnu, ele não é iludido, ele está acima dos modos da natureza material. Ele é transcendente a esses modos da natureza material. Isso é uma coisa que na teologia Vaishnava é muito bem resolvido, né? De que Deus ele é tanto transcendente quanto imanente. Vishnu ele é transcendente, mas ele tem o seu aspecto imanente, aquele aspecto que é a matéria, que é Shiva. Isso é uma coisa que em outras teologias é uma discussão grande, né? Se Deus ele é imanente e transcendente. Muitas acham que não, que ele é só transcendente, que ele não é imanente. E aí, então, ou seja, a natureza é inferior, a natureza ela pode ser explorada, a natureza ela pode ser destruída, ela pode ser divinizada pela ação do homem, né? Isso, por exemplo, nos anos 70, nos cartazes que anunciavam a construção da Transamazônica, eles falavam de... era um horror, né? Falavam de gravar o inferno verde. Olha que imagem teológica poderosa. Olha que imagem teológica poderosa isso de vamos desbravar o inferno verde, que falavam da Transamazônica nos anos 70. Ou seja, colocando a Amazônia, a floresta, como um inferno, porque era algo inferior, não tinha ação do homem ali, do homem civilizado, né, do homem cristão. Então, a partir de desmatar a floresta, fazer uma via no meio da floresta, aí sim, você ia colocar ali a presença de Deus, porque você ia colocar esse aspecto civilizatório ali da natureza como algo inferior. Isso é essa concepção dualista, né, de que Deus ele é transcendente, ele está no paraíso, ele está no céu, ele está em algo superior, mas ele não está aqui. Ele não está na matéria, ele não está no ser. E isso é uma questão que nós discordamos. Nós discordamos. Bem, porque Deus, sim, ele é transcendente e imanente. Prabhupada fala isso num dos significados da Bhagavad Gita, né? Ok. No primeiro momento, a gente vai entender Maya. Como Prabhupada fala muito bem no significado aqui, né? Ou seja, essa entidade viva, ela é iludida. Ela passa a achar que ela é o corpo. É um problema isso, é um problema. Mas... primeiro ponto, então a gente começa a achar que tudo é Maya. Não, esse mundo é Maya, isso é Maya, Prabhu, isso é Maya. Fica Maya, vira quase ali um demônio, né? Ou seja, esse é o primeiro ponto. Mas depois, o grande barato, o grande turning point, né? A grande virada, é você entender que tudo é Krishna. Que Krishna é a fonte de tudo, material e espiritual.
Ele é a fonte de tudo. Então tudo é Krishna. Porque aí é um outro nível de consciência. A consciência de que tudo é Maya é basicamente a consciência do Mayavadi mesmo, do impersonalismo. A consciência de que tudo é Krishna é a consciência do devoto. Aí ele vê Krishna no imanente e no transcendente. E essa é uma questão fundamental para o devoto, inclusive para ele ter responsabilidade com esse mundo, para ele ter responsabilidade com a sua vida, com o seu Dharma, enfim. Né? Então, aqui coloca Krishna como Vishnu, né, como esse ser transcendente, que transcende também aos modos da natureza material, mas aqui fazendo essa, não como se ele não fosse também o aspecto imanente, mas como ele sendo sempre superior a gente. Nós nunca seremos esse controlador supremo, porque estar acima dos modos, estando corporificado, só quando a gente estiver misticamente ligado a essa, em relação, no caso do Bhakta, num relacionamento com a divindade. E aqui Prabhupada coloca outras coisas muito interessantes, né? Falando que esse mundo ele foi criado para o gozo das entidades vivas. Aqui é uma questão muito interessante que surge. Eu me lembro há um tempo atrás, um rapaz que visitava o templo, estava ali bem em Bhakta. Ele me perguntou assim, a gente pode ter uma relação, descrito de relações conjugais que a gente pode ter com Krishna. É descrito. E por que não é descrito relações conjugais que a gente pode ter com Radharani? Porque a gente não pode. A gente não pode. A Deus, na verdade, não há essa relação com a deusa. Por quê? Porque em todas as tradições do mundo, a deusa, o aspecto feminino da divindade, eu não gosto de falar assim, porque sempre fica parecendo que a divindade é masculina e tem um aspecto feminino. Não é. A divindade é masculina e feminina. Mas, afinal, o absoluto não pode ser limitado a nada, nem ao masculino, nem ao feminino. O absoluto é absoluto. Então, mas o feminino está sempre ligado à natureza. Todas as culturas. E na tradição Vaishnava, muito. Né? Lakshmi, ela é a natureza também. Ela sempre foi ligada à colheita, à fertilidade. Radharani, Sita, nascem da terra, né? Sempre ligadas à natureza. E aqui é um ponto, né? Por que então que a gente não pode desfrutar da deusa? Porque é isso que a gente tenta fazer. A gente tenta desfrutar dessa natureza separada de Krishna. Esse é o ponto do nosso cativeiro, né? É tentar desfrutar, porque Krishna que é o desfrutador supremo, então esse desfrute da natureza, digamos, é a exclusividade dele. Aqui é uma questão que serve para várias outras coisas, né? Inclusive para a razão do homem também se achar, então, o desfrutador, se achar o homem, aqui, né? O homem, não a humanidade, se achar o desfrutador, então que ele pode explorar a mulher, que a mulher é inferior. Isso é toda uma questão psicológica nesse sentido também, né? Porque a nossa sociedade tem essa questão machista, então a gente se identifica com o homem e acha que é desfrutador, então que a mulher está livre. Mas não é essa a ideia. Mas aqui é o ponto. Se a gente quer desfrutar dessa energia material, dessa natureza separada de Krishna, a gente vai lidar com a energia material que ilude, né? Com o aspecto dessa deusa que é Durga, que é difícil de ser suplantado. Mas se a gente entende que essa energia material, que essa natureza está a serviço de Deus e que a gente pode fazer parte dela para servir a divindade, essa mesma Durga te ajuda a chegar no aspecto que serve Deus, a chegar em Radharani, a chegar em Lakshmi. Isso é um ponto muito importante. Quem elabora isso muito bem é uma discípula de Prabhupada chamada Pranada, num livro chamado Bhakti Shakti, que ela elabora isso, né, de como que a gente, entendendo a natureza, da divindade dessa natureza, essa mesma natureza que nos iludia, essa mesma Durga, essa mesma Maya, nos leva até o seu aspecto superior, né, de Radharani. Isso é uma questão muito interessante, mas não, a gente nunca vai poder desfrutar da natureza. Esse é o grande ponto do nosso cativeiro. É para isso que a gente está tentando entender que a gente faz parte dessa natureza, que somos almas, somos femininos diante da divindade, né? Todos nós. Né? Que aí a gente vai entender esse eterno,
e conseguir sair daqui, né? Aí Prabhupada fala uma outra coisa muito interessante, que nós somos almas condicionadas, que estamos aqui desde tempos imemoriais, o que estávamos falando, né? Ou seja, que há pessoas que querem, que seguem a divindade, outras que não seguem, né? E que ele coloca mais uma coisa interessante aqui, que estamos cobertos pelos nossos elementos materiais. Aqui é um ponto muito importante, porque há um questionamento. Lokasakshi Prabhu, né, responde muito bem esse questionamento. Há um questionamento que sempre se faz assim: como que nós, num corpo material, então, com uma consciência diminuta, com uma estrutura limitada e temporária, vamos entender algo que é ilimitado, atemporal, eterno, infinito? Como que isso vai ser possível? Em tese não é possível. Só que Deus é absoluto, ele é ilimitado, ele não tem limite. E ele não tem sequer o limite de não poder ser compreendido por nós. Então ele cabe na nossa compreensão, ele se faz entender. Ele fala isso na Bhagavad Gita, né, no capítulo 10. Né? Eu dou a inteligência pela qual eles podem ver mim. Eu vou me tornar possível de ser entendido. Né? Essa pessoa vai sair dessas suas pequenas coberturas. Ela vai ser capaz de me entender. Ela vai ser capaz de me entender. Mas, ou seja, aí é o momento em que ela consegue também suplantar essa Maya que a gente está falando aqui. Ela consegue sair desse lugar, né? Ela vai entrar em outro momento. Prabhupada, ele vai falar aqui de como Krishna, ele de alguma forma dá essa compreensão. Porque ele vai falar dos modos da natureza material, né? Inclusive do tricolor, né? Das três cores dos modos material. E que Krishna jamais é afetado por essa influência. E que as almas condicionadas, partes infinitesimais do Supremo, são afetadas por essa cobertura, aparecendo sob diferentes corpos da natureza material. E como que elas quebram isso? Se entregando a Krishna. Aí sim, suplantando essa energia material. Aí que eu falei, né, de Durga te levar para Radharani. Aí sim, aí ela chega nesse lugar. Aí ela passa por isso. Ela sai desse cativeiro. Essa parte do Bhagavata é muito interessante, né? Essa parte toda do Sankhya teísta, né? Do Sankhya que coloca Krishna, Deus, como parte fundamental, né? Eu acho sensacional. Aqui é uma área muito importante de estudo, né? Que você vai entender também todo esse corpo cósmico da divindade, toda a sua porção plenária, a matéria, a manifestação cósmica, a presença espiritual dele, né? Ou seja, não é uma criação autogerada, ela tem uma inteligência por trás, ela distingue a divindade das almas, as diferentes formas da divindade, ela oferece assim, elementos assim, pedagógicos para a gente poder entender a nossa própria posição aqui, mas também dá elementos meditativos também, porque é isso, né? Ela te dá o significado do cativeiro, mas também dá a ideia de como você sai, que aí que é o grande barato, né? Porque senão só fazer a constatação de que a gente está num problema não resolve o problema, né? O que eu acho interessante das escrituras é isso, elas dão a constatação do problema, mas elas fornecem vários caminhos para você sair do problema, né? Que aí é que a coisa funciona bem. Eu acho que isso que dá a distinção das escrituras sagradas, dos Puranas, dos Itihasas, das Upanishads, para outras escrituras. Elas te fornecem saída, elas te fornecem métodos de saída, elas te dão método para você entender os modos da natureza material, mas não só isso, como Krishna vai dizer na Bhagavad Gita, de você agir em transcendência. Eu não quero nem que você age em bondade. Agir em bondade não é suficiente para você sair desse mundo, é o mínimo.
É inegociável você agir em bondade, mas eu quero que você age em transcendência, fazendo ações que são conectadas comigo, em devoção, né? Em serviço devocional. Aí sim você suplanta. Por que agir em serviço devocional suplanta os 3 modos da natureza? Exatamente por essa imagem que eu trouxe aqui, né, de Durga te levando a Radharani. Porque aí você está agindo como Radharani age, né? Você está agindo em outra plataforma, em transcendência. Então você vai suplantar esses 3 modos. Não tem outra alternativa. Não há outra maneira. Vou ler aqui os comentários, tá? O pessoal está bem ativo aqui, meu querido Haridashana, né? Se a alma eterna, sua queda também é desconcertante, Elias. Essa é a estratégia demoníaca do capitalismo de desacralizar a natureza e demonizar os indígenas, aborígenes, habitantes da floresta para explorar e devastar a natureza. E essa estratégia, ela tinha... que eu estou tentando trazer, que ela tinha um fundo teológico. Esse é um ponto, cara. A gente sempre tem narrativas teológicas. A gente ainda, no final do século XIX, tinha essa ideia, né, de que agora a gente não tinha mais narrativas teológicas, né, ali da Bíblia, nos pautando. Tinha sim. A gente continua sempre agindo a partir de narrativas teológicas, mesmo que elas sejam disfarçadas, né? O ser humano, até falei isso quando eu estive aí no Rio, né, que o ser humano ele é o ser que é capaz de acreditar naquilo que os seus sentidos não percebem diretamente. Isso nenhum outro animal é. O ser humano acredita em mitologia, né? O ser humano acredita em coisas que ele não vê, né? Que a gente tem um sexto sentido, essas coisas, isso é bem do ser humano. Mas assim, a gente aplica isso geralmente à religião e à espiritualidade, mas a gente pode aplicar isso ao mercado financeiro, a tantas outras coisas. O mercado não gostou de como foram as falas do milho. Quem é o mercado? Que pessoa é essa? Ou seja, a McDonald's aumentou sua marca. Quem é a McDonald's? Ou seja, são mitologias modernas, coisas que elas não existem na nossa realidade. Não existem aqui, mas elas interferem na nossa realidade, mas elas são de outro lugar, né? A Peugeot, o que é a Peugeot? É um símbolo, é uma marca? É um prédio? Não, ela não é uma coisa física, ela não está aqui no mundo físico. Ideia, que lugar é esse, né? Então, ou seja, a gente continua vivendo sob narrativas teológicas. E essa narrativa que desacralizava a natureza, desacralizava os povos indígenas, e era desacralizava mesmo, porque naquele momento você pensava... Aí agora entra um pouco a parte de pesquisa sobre religiões, da ciência da religião. Porque nesse momento a ideia era clara: se a pessoa não fosse batizada, ela não tinha alma. Se ela não tinha alma, por isso que às vezes a gente vê umas imagens de padres, quando está tendo algum genocídio de aldeia indígena, padres que estavam ali, dos jesuítas e tal, que até eles estavam fazendo isso na melhor das intenções na cabeça deles, né? Eles não conseguiram impedir o genocídio por algum motivo, aí eles estavam jogando água assim para cima, tipo batizando aqueles índios, para que eles morressem com alma. Então esses seres, eles eram completamente desacralizados. Os animais também não têm alma, e a natureza também não. As árvores não, as plantas não. Então, ou seja, a natureza não é sagrada. Isso também, eu que fiz um doutorado sobre as deusas, né? É também um afastamento do ser humano da deusa. A desacralização da natureza é essencialmente uma desconexão com a divindade feminina, né? É uma desconexão com Radharani, com Lakshmi, com o aspecto, com Shakti, né? Porque a natureza é essa divindade. E quando a gente desacraliza ela, a gente está explorando ela. Não tem sucesso no mundo dessa forma, né? Mas era assim mesmo. Essa do Inferno Verde é bem sintomática, né? Bem sintomática. Tá, outros devotos entrando aqui também. Krishna se espreme dentro do nosso campo de minuto para se fazer... ele se espreme. Cabe na nossa compreensão, né? Cabe na nossa compreensão. E da forma que a gente mais interage, que isso aqui Krishna vai dizer na Bhagavad Gita também, né? Eu me revelo de acordo com a intenção da pessoa, né? Isso eu acho lindíssimo na Bhagavad Gita, inclusive. Ou seja, Krishna ali, a divindade suprema, que não impõe uma forma, né? Não impõe uma verdade. Fala, se a pessoa quer me ver no culto aos ancestrais, é lá que eu estou. Se ela quer me ver no culto aos semideuses, eu reforço essa fé dela, porque na final sou eu que estou dando as bênçãos do mesmo jeito. De uma forma ou de outra ela vai chegar a mim. Se ela quer me ver na natureza, eu estou na natureza.
Se ela quer me ver entre os espíritos, eu tô. Se ela não quer me ver, se ela não quer ter nenhuma relação comigo, beleza, eu não me manifesto, né? Eu não me manifesto, eu vou estar sempre no imanifesto, eu vou estar no impessoal, eu não me manifesto. Agora, se ela quer me amar, se ela quer ter uma relação comigo, aí sim, estamos juntos. Isso é muito lindo, muito lindo. Ou seja, ele não só cabe dentro de cada compreensão, mas como se revela de acordo com a intenção da pessoa, né? Ou seja, ele respeitando essa intenção de amor, porque é isso, né? Amor só em liberdade, né? Só livre é possível. Ok, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui acompanhando, então, a leitura diária do Śrīmad Bhagavata, né? Que está aqui desde a pandemia, né? Prabhu Paravyama esteve aqui em Belo Horizonte esse fim de semana e me convidou novamente. Eu já tinha estado aqui outras vezes, mas tinha muito tempo. Prazer estar aqui com vocês de novo. Deixa eu ler aqui a questão do Otávio. Isso é a imposição de poder sobre o outro, acreditando que a superioridade é ao mesmo tempo caridade. O ser humano usa da contaminação para se fazer de santo ou age como santo para livrar os demais da contaminação. O difícil que isso é impossível é saber o que realmente está no coração de cada um. Olha, as duas questões sim, mas essa coisa que é impossível saber o que está no coração de cada um, em Bhakti não é, porque se revela. Essa de que existe um santo oculto não cola em Bhakti, porque Bhakti é de relacionamento. Para linhas que se isolam, o sujeito vai fazer ascetismo numa caverna, na floresta, no monastério, tudo bem. Em Bhakti não. Em Bhakti o que está no coração da pessoa se revela nas relações que ela tem com os demais. Não tem como. Se essa pessoa é invejosa, ela é intrigueira, belicosa, né? Gosta de conflitos, isso tudo vem à tona. Tudo vem à tona nas relações. As relações são uma régua para se medir isso mesmo. Ah, mas a pessoa engana muito bem, mas não vai conseguir enganar muito tempo. Eventualmente vai aparecer, sabe? Com o tempo vai aparecer. Então nas relações isso vem à tona. Então não tem santo oculto em Bhakti, não tem essa de tipo, o fulano ali, pô, mas a gente não tem como saber o que se passa no coração dele, a relação dele com Krishna vai se manifestar naturalmente na relação dele com as outras pessoas. Não tem outra forma. Não tem outra, porque a consciência de Krishna, você tem uma relação com Krishna. Beleza. Mas você também vê Krishna na natureza. Você vê Krishna nos outros. Então essa mesma relação com Krishna tem que se expandir para tudo que te cerca. Senão a gente vai ficar numa plataforma de canista de Kari, né? Ou seja, Krishna está na deidade, Krishna está no que eu determino que é sagrado. Ali está Krishna. No resto eu posso ter uma relação ruim. Não. Então em Bhakti, o que está no coração de cada um se revela nos relacionamentos. Se revela. Não vai ter outra, não tem como não se revelar. Não, a pessoa está ali, ela canta japa, ela tem um sadhana, ela tem não sei o quê. Como que ela trata os outros? Como que ela age? O que ela já fez? Como é que ela faz? Como que é a relação dela com os demais? Não tem como ocultar. Não é ocultável. Vai chegar. Não tem como. Não tem como disfarçar. Mas as questões que você colocou são muito interessantes, né? Porque é isso mesmo, né? A gente tem a imposição de poder sobre o outro. Muitos que acreditam nessa superioridade mesmo. E aí eles, por acreditar que são superiores, parecem caridosos, né? Tipo, nossa, como uma compaixão, que é uma coisa horrorosa. Tudo muito ilusão. Essa é uma questão, né? No conhecimento védico, em geral, não só para os bhaktas, a ignorância é o grande problema. Em tradições abraâmicas, assim, parece muito a questão do pecado. Na nossa questão é a ignorância. E a ignorância se resolve com conhecimento, né? Deixa eu ver aqui o querido Mahaprabhu. Você mencionou o sagrado feminino, que a Atma, parte integrante de Krishna, é feminina. Eu falei exatamente isso, né? Que a alma é feminina. E tudo é feminino. Tudo é feminino. Difícil os homens entenderem isso, mas é isso. Tudo
Eu falo bastante disso até no meu texto lá do doutorado, que é algo muito complicado, né? Mas entender o sagrado feminino é fundamental, porque sem ele você não se relaciona com o sagrado, com Krishna, assim. Na nossa tradição, inclusive, é isso, a gente se relaciona com o casal Radha e Krishna ou com Radharani, né? Pode até ter uma relação direta com Krishna, mas os mestres da nossa tradição, eles tinham um espírito de manjaris, né? Então, ou seja, é o manjari bhava, né? Você se relacionar a partir de servir o casal, né? Então ainda é mais feminino ainda, né? É isso, né? Não tem santo oculto em imagem. E esse padrão de ser cantar os santos nomes, seguir os 4 princípios, básico, mas ainda assim a pessoa, nossa, ela faz tudo isso, né? Então como é o coração dela? Não, o coração dela vai se revelar em como ela trata os outros, não tem outra alternativa, em como ela se relaciona com o mundo também, como se ela se relaciona com o que está ao redor dela, se ela é um instrumento de amor ou não. Não tem outra forma, né? O amor, o que está no coração, ele transborda. Esse amor de Bhakti, ele é transbordante. Ele contamina, no melhor sentido, o que está ao redor, né? Se não tem, não vai transbordar, não vai chegar. Não tem outra forma. E é um exercício, né, para chegar também, né? É isso. Então lemos Canto 3, capítulo 26, bem avançado já, terminando o Canto 3, verso 5. Muito obrigado a todos e todas. Um ótimo dia. Hare Krishna.